Fala pessoal, beleza? É sempre um prazer estar aqui com vocês e hoje eu vou ler um texto de forma dinâmica, um texto que eu escrevi, mas que na empolgação de escrever acabou ficando muito longo e esse texto não dá para eu resumir para caber no Instagram. Então eu resolvi fazer esse vídeo com uma leitura dinâmica e trazer para vocês temas importantes e reflexões importantes para o adestramento de cães. Veja só o título: a importância da análise do comportamento no adestramento. A análise do comportamento, ela tem a sua origem em teorias que vão explicar o comportamento através das amplas aplicabilidades práticas, tanto em experimentos controlados como em experimentos sociais, a conduta, o comportamento, através do quê? Da observação e análise experimental do comportamento, tendo como um dos objetivos a previsão e controle do comportamento. Entendendo que controle para o analista do comportamento nada tem a ver com o que o conhecimento popular entende como construto do que é controle do comportamento. Portanto, são teorias aplicadas, não são teorias que são só teorias e que não são aplicadas. Elas são amplamente aplicadas na prática e que dizem respeito acerca do comportamento animal e humano, estudando tanto o comportamento animal e humano de forma a compreender os fenômenos externos e internos do comportamento. Claro que ao longo da história da análise do comportamento houve alguns embates com os etologistas, que os etologistas também estudam comportamento animal. Porém, hoje, a ciência do comportamento animal, ela está cada vez mais andando de mãos dadas com a análise do comportamento e vice-versa. No adestramento de cães, a análise... aqui outra coisa importante. Muitos dos adestradores vêm justificar que não, a análise do comportamento, behaviorismo é psicologia humana. Behaviorismo é filosofia, né? Uma das filosofias que deu origem à análise do comportamento, contribuiu para a origem da análise do comportamento, porém a análise do comportamento não é a psicologia humana, ela estuda o comportamento humano animal e é aplicado em todas as espécies, tá? O que vai modificar é a técnica que você vai aplicar aquele mesmo conceito, só que o pessoal confunde técnica com metodologia. Não, você só vai mudar a técnica, que a técnica para você condicionar, por exemplo, uma girafa é diferente da técnica para você condicionar um cachorro, mas o conceito que está sendo utilizado em ambos é o mesmo, que faz parte da metodologia que está dentro da análise do comportamento. No adestramento de cães, ela é amplamente aplicada, tanto no condicionamento clássico como no operante. Porém, infelizmente, grande parte dos adestradores desconhecem a análise do comportamento, acreditando que o que aplicam diz respeito à sua própria metodologia ou sistema, ou que a análise do comportamento é apenas uma das metodologias utilizadas no adestramento. A dele outra metodologia, a psicologia canina outra metodologia e o adestramento positivo também outra metodologia. Bom, a respeito da psicologia canina, ele é um termo que ficou amplamente reconhecido pelo César Millan, o encantador de cães, que acabou utilizando no seu programa e com base nisso justificando o quê? Suas crenças na teoria da dominância, alpha role, liderança subjugando o cão, energia calma e assertiva, bem como no poder da matilha, para fazer valer essa ideia e que a partir de então foi amplamente replicada no mundo todo, pessoal. Fora que tem todo aquele misticismo, né, de encantamento, coisa hollywoodiana, o poder do cajado, tudo aquilo lá que acaba vendendo. Não se esqueçam que ele é um produto hollywoodiano financiado aí pelo Will Smith e outras pessoas aí do meio. É importante aqui entender que não devemos negar os comportamentos espécie específico dos animais, e sendo assim, sua psicologia, ou seja, seu comportamento. O que por si só não valida o que é vendido como psicologia canina de forma popular, uma vez que as bases teóricas que esses se pautam negam as novas descobertas a respeito da dominância, não entendem as relações interespecíficas como o processo evolutivo de altruísmo por reciprocidade entre nós e os cães, e elaboram construtos e mentalismos sobre o poder da matilha, liderar, alpha role, energia calma e assertiva, inclusive com isso, ora humanizando a relação, ora se zoomorfizando. Vale ressaltar que ainda nós não temos uma especialização ou pós-graduação em psicologia canina. E uma vez que a gente tenha,
vai precisar ter o quê? Uma graduação em áreas afins para que se possa fazer a psicologia canina. Não dá para ter um título de pós-graduado sem a graduação. Eu já vi isso dito numa live, é um completo absurdo, tá? Como você vai ser pós-graduado se você não tem uma graduação? E aqui eu estou falando de questões jurídicas, tá? Não estou falando de que carteirada, nada disso, beleza? Já adestramento positivo não é metodologia, mas sim uma ideologia que distorce a análise do comportamento, reduzindo, por exemplo, o estímulo aversivo somente à punição positiva, onde eles acreditam que não usam aversivos, sendo que o controle aversivo e características do controle aversivo estão presentes em vários conceitos que são aplicados, como por exemplo, em esquemas de reforçamento, na própria extinção operante, nos processos de sensibilização sistemática e na punição negativa, conceitos diariamente aplicados no considerado adestramento positivo. Além do mais, eles também utilizam a punição positiva, só acham que não utilizam. Mas a limitação ideológica deles os faz entender que não utilizam porque eles transferem isso aos equipamentos e a crença deles de que no peitoral a punição positiva não ocorre, quando ocorre em qualquer ferramenta. Dessa forma, eles escolhem determinadas ferramentas para atacar e usam de apelo emocional e humanizado para sensibilizar o público leigo. Claro, o leigo, né? Quem estuda de fato não se sensibiliza com esse discurso ideológico. Eles consideram a ciência, sim, ninguém está negando a ciência, tá? Mas eles consideram a ciência sua base moral e ética e, acima de tudo, fazem uma leitura do Tratado de Cambridge sobre ciência animal baseado apenas no abolicionismo animal e não no bem-estarismo clássico. Porém, se apoderam do termo do bem-estar animal, afirmando que somente o adestramento positivo gera bem-estar. Quando, na verdade, pessoal, tais afirmações não se sustentam nem cientificamente e muito menos na prática. Lembrando que reforçamento positivo é apenas uma operação dentre os 4 quadrantes e se faz impossível treinar baseado apenas nisso. No passado, esse discurso de 100% positivo vendia. Porém, conforme os profissionais da área foram estudando e foram assim refutando essa afirmação, os positivistas mudaram o discurso, dizendo que adestrador positivo é aquele que atua junto com a família, deixa o cão fazer escolhas livres, como se livre-arbítrio, da forma que eles colocam, fosse possível, e aí nós temos várias implicações no contexto do convívio do cão na sociedade com as famílias, e que diz respeito a uma conduta, uma forma de ser positivo, não diz respeito só aos 4 quadrantes, que o pessoal está entendendo errado, que são limitados. Pois é, eles sempre estão se esquivando. Porém, sabemos que eles são extremamente coercitivos e para estar em sua comunidade verbal, você deve fazer parte do rebanho e jamais questionar os dogmas dos quais eles acreditam. Se alguém questionar, sabe o que vai acontecer? Você será cancelado, rotulado de punitivo e muitas vezes difamado e caluniado. Eles adoram se apoderar da ciência como dogma absoluto e dizer que adestramento positivo e somente adestramento positivo é ciência, quando não é. Eles não têm absolutamente nada de positivos e as piores experiências que tive nas relações pessoais e profissionais foram com adestradores positivos. Para concluir, eles misturam na análise do comportamento com conceitos cognitivistas sobre emoção, uma vez que algumas pesquisas utilizam da análise do comportamento como procedimento, mas como justificativa irão utilizar o viés cognitivista, como por exemplo pessimismo, ao invés de supressão condicionada ou diminuição do repertório comportamental, induzindo o leitor que não tem familiaridade com tais teorias à humanização e erros de interpretação. Tais pesquisas também demonstram serem tendenciosas, uma vez que classificam o adestramento positivo como metodologia, haja visto que não é. Vale lembrar que muitos desses pesquisadores nunca treinaram cães e, por conta disso, irão desconhecer os processos de habituação das ferramentas e emparelhamento e, como nunca precisaram adestrar para sobreviver, não investem em seminários com adestradores renomados, para o que entender as diversas aplicabilidades e fins dentro dos contextos do atendimento comportamental na sociedade.
Se os adestradores positivos criticam o puro empirismo, há de se ter o contraponto da crítica à alienação acadêmica e seus vieses tendenciosos. E hoje nós temos pós-graduação totalmente enviesada para o abolicionismo animal e positivismo, de muitos acadêmicos que nunca tiraram o bumbum da cadeira para treinar cães. Vale lembrar que ciência se faz também pelas experiências empíricas. É a dialética do conhecimento. Eles deveriam entender melhor isso antes de criticar. Porém, eu entendo que quando falam de empirismo, eles dizem respeito à alienação prática. Sim, há de se ter equilíbrio entre teoria e prática, algo que eles não demonstram. Vale lembrar que a diminuição de repertório comportamental também ocorre dentro de esquemas de reforçamento positivo, como, por exemplo, encontrados nos transtornos obsessivos compulsivos, envolvendo mecanismos de prazer por jogos, comida ou entorpecentes, que são altamente reforçadores positivamente ao indivíduo. Isso também ocorre com cães em alguns esquemas de reforçamento positivo, não sendo exclusivo a diminuição do repertório comportamental somente em controle aversivo. Em relação aos que acreditam que são inventores de metodologias ou sistemas, esses infelizmente confundem o que é desenvolvimento de técnicas com metodologia. Ou outros até sabem que o que estão aplicando é a análise do comportamento, mas de má fé inventam outros nomes para assim reforçar a ideia aos seus alunos de ter uma metodologia própria, ou com a desculpa de eu invento esses nomes porque facilita a didática, o que apenas contribui para o quê? A desinformação do aluno e a confusão na sua atuação. Geralmente, esses gostam de deixar seus alunos dependentes deles e rotulam para os seus alunos de intrigueiros ou polêmicos, aqueles profissionais que trazem informações relevantes sobre as ciências que dão embasamento ao adestramento, no sentido de esclarecer e que são preocupados com a classe, se envolvendo em temas importantes e nem sempre agradáveis de abordar, mas necessários. Também tendem a querer fazer uma competição de prática, mesmo quando aqueles que eles criticam e chamam de intrigueiro apresentam constantemente as suas práticas. Para concluir, se portam como paladinos da moral e ética, quando não são. No meio disso tudo, temos a causa animal, com seus políticos, delegados e semi-celebridades, que nada entendem de comportamento canino, análise do comportamento e adestramento, impondo através de leis e influenciado por adestradores positivos que na surdina, na calada da noite, fazem PL mal feita e enfiam goela abaixo através deles, esses positivistas extremos, e os seus interesses de angariar o quê? Os políticos votos e permanecer no poder, bem como os interesses ideológicos abolicionistas animal, mas que se utilizam do bem-estar animal. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, comentem e vamos que vamos, pessoal. Valeu, grande abraço a todos.